Futebol é pecado. Futebol não convém a um cristão. Futebol é competição. Queremos mostrar na Bíblia, através desse estudo, pela graça de Deus, que futebol não convém a cristão. E como base deste tema, queremos ler aqui na Palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Encontramos no futebol, encontramos na competição esportiva, todas as coisas que a carne reprova, que a Bíblia reprova e são obras da carne. Nós vemos que as obras da carne, Deus reprova e condena ao inferno. Mas hoje entrou nos últimos dias, dentro das igrejas, dentro da vida de homens cristãos, pastores, obreiros, jovens. A igreja se envolveu com algo abominável, com algo que contamina a alma. Através de estratégia, o adversário da nossa alma, o inimigo, o diabo, o Satanás, ele infiltrou dentro da igreja algo que Deus não aprova. E tomou conta da humanidade, tomou conta do povo, maior parte da igreja. Não são todos os cristãos que torcem por time de futebol, mas a maioria, podemos dizer assim, está envolvido. Pois nós ouvimos falar no púlpito sobre futebol. Nós vemos jovens da igreja envolvidos com futebol, vemos obreiros envolvidos com futebol. E tudo isto a Bíblia reprova. E queremos mostrar aqui, com base bíblica, que Deus não aprova o futebol dentro da igreja, porque é uma modalidade maligna, um comportamento maligno, mundano, carnal. E uma das coisas que o futebol ele traz para a vida do ser humano é a competição, a qual não convém a um cristão. Está envolvido com obras da carne, satisfazendo o desejo da carne, querendo se vangloriar, querendo se ensoberbecer em cima do seu próximo. Vamos ver aqui na Bíblia o que é competição. Competição é ato ou efeito de competir. Vemos aqui no dicionário Aurélio. Competição é efeito. Competição é ato ou efeito de competir. Competir é brigar, rivalizar, lutar, disputar. Competidor é um adversário. É uma pessoa que compete. Um competidor é um desafiador.
E não convém este comportamento para o cristão. Um competitivo, ele é uma pessoa que tem capacidade para competir. E na vida do cristão, a Bíblia não ensina que um cristão venha ter disposição para competir com o seu próximo, para desafiar o seu próximo. Tudo isto é obra das trevas, obra carnal, obra mundana. E não convém a um cristão estar envolvido com essas coisas. Encontramos 5 tipos de competição para nós falarmos dentro deste tema. São muitos. Em muitas das áreas se há competição, mas queremos falar apenas de 5. A primeira competição que nós encontramos é a competição física. A competição física é aquela que envolve a força do corpo. É aquela que envolve a luta. É aquela que envolve a capacidade do corpo para se competir com alguém como adversário. Encontramos outra competição, que é a competição mental. Pessoas que usam estratégia mental para vencer alguém, para fazer mal ao seu próximo, para fazer mal ao seu adversário, porque o competidor ele se torna também um adversário do seu próximo. E não convém a um cristão esse tipo de comportamento. Encontramos outro tipo de comportamento de competição. O terceiro é a competição financeira. Pessoas que querem mostrar ter mais condição aquisitiva, ter mais condição financeira em cima de alguém. Isto ocorre no meio familiar muitas vezes. Este comportamento de pessoas quererem mostrar que tem mais dinheiro que alguém, que um familiar, que um parente, que um irmão da igreja, que um vizinho da sua casa ao lado. Muitos querem mostrar que tem a casa mais bonita, tem um carro mais bonito. Eles não compram para o seu prazer, para o seu uso, para a sua necessidade, para o seu conforto. Muitos compram para competir com os outros, mostrando que tem mais condições financeiras que alguém. E isso não convém a um cristão. Outro ponto que nós encontramos aqui é a competição espiritual. Existem pessoas que são envolvidas no mundo espiritual, como o Evangelho envolve o cristão no mundo espiritual de Deus. E as trevas envolvem pessoa no mundo espiritual das trevas, do diabo. Encontramos na igreja, como nós vemos em Filipenses, queremos ler aqui para a nossa reflexão. Filipenses capítulo 1, versículo 15, dizendo assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Dentro da igreja também é lamentável, mas encontramos obreiros, encontramos cantores querendo mostrar que cantam melhor que o outro. Às vezes no conjunto de irmãs, às vezes no meio dos obreiros, existe uma disputa, uma competição para mostrar quem prega melhor, quem canta melhor. É lamentável essa situação, mas acontece quando falta o conhecimento, quando falta um despertar. E através desse estudo, Deus quer nos dar essa graça de nós despertarmos das obras malignas, das coisas mundanas, e voltarmos para Cristo, para esperar o dia do arrebatamento. Encontramos, lamentavelmente, este comportamento de competição dentro da igreja. E também fora da igreja, no mundo espiritual das trevas, encontramos pessoas que disputam forças sobrenatural das trevas. Pessoas envolvidas com feitiçaria, querendo mostrar para o outro que tem mais força. O mundo vive em trevas, mas a igreja não convém viver na prática deste comportamento. Encontramos aqui também outro tipo de competição, o quinto, é profissional, competição profissional. Existem pessoas dentro de empresa que eles querem crescer, querem alcançar um nível maior profissionalmente, e eles querem disputar um funcionário com outro funcionário. Alguém quer falar mal do amigo de trabalho para o seu patrão, quer atrapalhar o serviço dele, não quer fazer evoluir muitas vezes, pois muitas vezes depende da ajuda de alguém para que o serviço venha evoluir, para que o responsável
venha crescer, muitas vezes alguém não quer ajudar para não deixar aquele alguém crescer. Uma competição profissional. Existe competição também no meio do comércio também. Pessoas querem mostrar serem melhor, terem preço melhor, querem chegar primeiro, querem oferecer mais vantagem para o cliente, para tomar o cliente do seu adversário, do seu amigo, do seu concorrente. E este comportamento não convém a um cristão. Mas lamentavelmente encontramos este comportamento em muitos lugares. A igreja do Senhor, ela é santa, a igreja do Senhor, ela é diferente. A igreja do Senhor, ela foi chamada para ser luz do mundo e sal da terra. Nós fomos chamados para resplandecer como astros no mundo. Resplandecer com nossa justiça, com nosso comportamento de bondade. Mas, lamentavelmente, muitos cristãos, eles estão envolvidos com essas coisas e com uma tristeza muito grande para o Evangelho é a competição esportiva, no qual muitos cristãos estão envolvidos. Vamos analisar o mal que a competição esportiva faz na vida dos jogadores e torcedores. E tem muitos cristãos envolvidos neste comportamento, nesta disputa. Descobrimos aqui na palavra de Deus que a competição é maligna. A competição provém do adversário da igreja, provém das trevas. E nós queremos ler aqui no livro de Gálatas ainda, capítulo 5, versículo 19 até o 21, como que a competição é maligna. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Nós encontramos o comportamento do competidor, um comportamento maligno. Ele pratica as obras da carne, que condena ao inferno. Ele pratica as coisas que Deus não aprova. É por isso que estamos aqui, para mostrar para a igreja do Senhor que não convém a um cristão estar participando de competição esportiva, pois as obras da carne condenam ao inferno. Encontramos na competição esportiva, principalmente, encontramos idolatria, encontramos envolvimento com feiticeiros em futebol, encontramos inimizades, inimigos no meio dos esportes, torcida inimigo de outra torcida, jogador inimigo de outro jogador, coisas que não agradam aos olhos de Deus. Encontramos a porfia. Porfia é disputa, porfia é teima, porfia é insistência, é pessoa que quer insistir com um negócio, quer competir, quer desafiar. É porfia, é obra da carne. E não convém a um cristão, mas nós encontramos isso nos esportes. Encontramos ira no esporte. Encontramos guerras, que é peleja. Encontramos inveja. O competidor, ele quer tomar o título do outro, do seu adversário. Ele quer para ele é egoísta. Não convém a um cristão essas coisas. Encontramos que na competição, que é maligna, encontramos a falta de amor. Não tem amor na hora da competição. Podem ser amigos, mas na hora da competição não tem amizade. Não existe bondade. Não existe benignidade. Não existe generosidade. Não existe amizade. Não existe ajuda na hora da competição. A vontade é destruir. Não existe compaixão. Não existe paz na hora da competição. É uma guerra travada. É um duelo. É uma rivalidade na hora da competição. E a competição esportiva tem atraído vários duelos,
E isso não tem agradado aos olhos de Deus. Encontramos que na competição esportiva não tem espaço para os frutos do Espírito. Como diz aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses comportamentos, amor, compaixão, bondade, fé, paz, na competição não existe. A competição não tem espaço para o povo de Deus, para o fruto do Espírito. Então, que o povo de Deus venha se afastar destas coisas, pois não agrada aos olhos de Deus. Encontramos que na competição só se encontra maldade, vingança, desejo de derrotar, a sede de derrotar, o prazer em derrotar, em humilhar, em prejudicar. Encontramos na competição o desejo de humilhar, de envergonhar, de decepcionar alguém. Encontramos que na competição o comportamento é prazeroso em fazer mal. Encontramos na competição, por ser maligna, que não importa a situação do perdedor. Se ele perdeu o título, se ele perdeu o dinheiro, se ele perdeu a admiração do seu público, não importa. O importante é vencer. O importante é derrotar. O importante é fazer mal. O importante é desqualificar. O importante é desonrar. O importante é tirar a alegria do adversário. E isso não convém ao povo de Deus, que lamentavelmente muitos cristãos, igrejas envolvidas com futebol, muitos obreiros com camiseta de time, pastores com camiseta de time, isto não convém ao povo de Deus, que foi chamado para servir a Deus em espírito e em verdade, foi chamado para amar o seu próximo. A Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então não convém a um cristão estar envolvido com esse comportamento no meio de ímpios, no meio de pessoas má, pessoas maliciosas. Não convém. Nós devemos nos preocupar com o nosso próximo. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 15, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A palavra de Deus ensina para o povo de Deus se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas em uma competição, em uma modalidade esportiva, nós não podemos encontrar essas coisas, porque é obra maligna, é obra carnal, é obra das trevas, é algo que Deus não se agrada. Então, por estas razões e outras que vamos mostrar aqui, não convém que um cristão ele esteja envolvido com estas coisas. A competição, quando envolve o povo de Deus, traz escândalo, traz vergonha, traz carnalidade. E nós devemos nos afastarmos destas coisas. Encontramos aqui como exemplo aqui que o cristão deve se afastar dessas coisas. Encontramos no livro de Gênesis, capítulo 13, onde houve uma competição entre os empregados de Abraão e os empregados de Ló. E Abraão, por ser cristão, ele apaziguou a competição. Havia briga entre os empregados, porque o lugar que eles estavam era lugar, a terra era pequena, não tinha condição de alimentar os animais de Abraão e os animais de Ló, e nem o povo que seguia a eles. Então, o que estava acontecendo? Eles disputaram entre si para que cada um pegasse a melhor parte. Ele não estava se preocupando com a necessidade dos outros. Não estava incomodado com a água para os animais beberem uns dos outros.
E Abraão, como servo de Deus, como cristão, como povo de Deus, transformado, tinha um encontro com Deus, teve uma comunhão com Deus, ele não pôde concordar com a competição. Então, nós vemos o comportamento na competição dos competidores, é o egoísmo. Só pensam em si, o melhor é para mim, só pensa em ganhar e derrotar os outros. Egoísmo não convém ao povo de Deus. Encontramos a falta de amor ao próximo. Encontramos em competições, não convém ao cristão. Encontramos maldade, encontramos a busca por exaltação, querendo ser aplaudido, querendo ser o melhor, querendo se vangloriar. Como nós lemos no livro de Gálatas 5:26, que nós não devemos nos vangloriar, buscar vanglória, irritar um ao outro. Isso não convém a um cristão. Então, nós devemos tomar cuidado em onde nós estamos indo e com que nós estamos nos envolvendo, para nós não vir perder a salvação da nossa alma. Encontramos em modalidades esportivas, em competições, que há uma grande disposição de mostrar ser melhor, há uma grande disposição de querer humilhar. E tem um detalhe: em competições esportivas, onde há competição esportiva, o mais que humilha, o mais que desvaloriza o seu adversário, o mais que faz maldade, o mais que dá dribles bonitos, o mais que fizer gol, ele é elogiado e aplaudido. E quanto mais ele fizer mal, mais ele é amado. Quanto mais ele derrotar, mais ele é amado, é idolatrado pela população. E lamentavelmente existe cristão também que elogia, que ama jogadores, atletas, que são bons em humilhar, em derrotar, em fazer gols, em desclassificar alguém. Isso não convém a um cristão. Encontramos aqui dizendo que competir é pretender uma coisa, é desejar uma coisa que outro também deseja. Competir é concorrer. Competir é rivalizar é aceitar a inimizade, é aceitar a disputa, é aceitar o desafio. Competição, encontramos aqui também que é concorrer. Concorrer é candidatar-se à competição, é se oferecer, é se envolver, é estar a favor de algum lado e contra o outro. É o comportamento da competição que traz para aqueles que amam a competição. Rivalizar é ser rival de alguém, é competir com alguém, é ter a mesma qualidade que alguém. Existem as pessoas do mundo que não conhecem a Deus, aqueles que vivem na carne, como nós vivíamos. Éramos escravos, mas fomos libertos, fomos resgatados pelo sangue de Jesus, fomos comprados pelo sangue de Jesus, e o Espírito Santo nos regenerou, nos transformou, restaurou nossa mente. E hoje nós temos que ter um comportamento diferente. Lemos aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2, que diz assim a Bíblia: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma necessidade de nós dar lugar para o Espírito Santo, mostrar um novo comportamento, mostrar um amor pelas pessoas, mostrar bondade para as pessoas. Mas, lamentavelmente, muitos cristãos não querem estar disposto a esse tipo de coisa, preferem os prazeres mundanos, preferem satisfazer o desejo da carne. E isso não convém ao cristão. Nós somos novas criaturas.
No 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então há uma necessidade de nós mudarmos para melhor, mudarmos para vivermos em espírito. Um competidor é um adversário. O adversário é aquele que luta contra alguém. O competidor é um adversário. O adversário é um inimigo. E a Bíblia não nos dá o direito de nós sermos inimigos de ninguém. O competidor é um antagonista. Que atua no sentido oposto. Ele é um adversário. Ele é um antagônico. Ele é contrário. Ele é oposto. Está disposto a ser contra alguém. Um antagonista, ele está disposto a ser contra alguém. E na Bíblia não ensina que o cristão venha ter este comportamento. Encontramos na competição, encontramos conflito. Conflito é luta, é combate, é guerra, é desavença, desavença é discórdia, é um caráter de conflituoso. Essas coisas o cristão não pode estar envolvido. Encontramos no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dizendo que emulação não permite o cristão entrar no reino do céu. E emulação no dicionário Aurélio está dizendo que emulação é sentimento que incita alguém a superar ou se igualar a alguém. Emulação é uma pessoa que tem desejo de ser melhor que alguém, ou no mínimo ser igual, mas não aceita ser inferior. É emulação. E este comportamento nós encontramos no futebol, encontramos nos esportes, encontramos que émulo, que provoca emulação, é aquele que tem emulação. Um émulo é aquele que tem desejo de rivalizar-se com alguém. E isto nós encontramos nos esportes, principalmente no futebol, que tem alcançado o globo, atraído pessoas, atraído atletas, atraído torcedores, até igrejas estão se envolvendo com os esportes. E isto não convém a um cristão. Encontramos aqui também, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tudo que nós queremos, tudo que nós quisermos que as pessoas façam para nós, nós devemos fazer primeiro. Então ninguém quer ser prejudicado, ninguém quer ser derrotado, ninguém quer ser humilhado. Então, o que nós queremos para nós, devemos querer para o nosso próximo. Então nós não podemos viver no meio dos esportes, no meio do futebol, no meio de competição. Competição é maligna, competição é obra carnal. Não convém a um cristão estar envolvido com essas coisas. Encontramos aqui as consequências que traz para o competitivo. Quando ele compete e ganha, ele é elogiado. Quando ele perde, ele é considerado como um fracassado, como um perdedor. Encontramos aqui que um competidor, quando ele está no auge, está no melhor da sua carreira, ele ganha uma competição, ele é aplaudido. Os admiradores só o cercam enquanto está ganhando. Quando o competidor ganha, é aplaudido e amado, é idolatrado muitas vezes. Quando ele perde, ele é zombado, criticado e desprezado. Não se importa com o sentimento dele. Ele só serve enquanto ele faz os outros serem humilhados. Quando ele não consegue fazer, a torcida troca logo ele por outro. O melhor já é o outro. Aquele que parou de fazer, a torcida se regozijar, que a torcida tem um sentimento maligno, um sentimento carnal, um sentimento bruto, um sentimento
que sente prazer em derrotar os outros. E um competidor, ele só serve para a torcida enquanto ele consegue ter este comportamento, conseguir fazer estas coisas. Amigos elogiam o competidor vencedor, o público o aplaude, mas ao perder, os admiradores o desprezam. Muitas vezes existe necessidade de ganhar, pois será o sucesso da família, a mudança de vida. Muitos competidores, eles são admirados por muitos. E muitas vezes existe algum competidor, atleta profissional, que vive da competição. Ele às vezes tem filhos, ele às vezes tem parente, tem um pai. Às vezes um pai tem um filho que é atleta e ele deseja que aquele filho dele ganhe, porque o filho dele ganhando vai ficar famoso, vai ficar rico. E às vezes o filho também tem um pai que é competidor e deseja que o pai ganhe. E quando o pai perde, ele se torna uma vergonha para o filho. Às vezes, os filhos ficam tristes porque o pai perdeu, mas o restante dos que ganharam não se importa com os sentimentos. Às vezes os filhos, ele é zombado pelos vizinhos, é zombado por familiares, é zombado na escola porque o pai dele perdeu. Mas o ganhador não se importa com isso. Muitas vezes o pai tem um maior orgulho no filho porque o filho é famoso, é bom, é ganhador. Mas quando ele perde, aquele prazer que o pai tinha, que o filho dava orgulho para o pai, acabou. Só tem valor o competidor enquanto ele ganha. É lamentável a igreja estar envolvido com essas coisas. É lamentável. O competidor é sem compaixão. Só vale o que ganhar. Quem perde não tem valor. Elogiado, reconhecido, é o ganhador. E isto é lógico, que em uma competição alguém tem que ganhar e tem que perder. Mas o povo de Deus não deve, não pode estar envolvido com estas coisas. E quem criou a competição não foi Deus. Quem criou a competição foi o diabo. Para quê? Ele criou para ver os homens, a humanidade se destruindo, vendo a humanidade se ferindo, vendo a humanidade se tornando inimigos. E muitos não têm o discernimento para se afastar dessas coisas. Muitos não têm o entendimento para se afastar deste meio. A igreja do Senhor, a mocidade, os obreiros, os líderes têm que se afastar dessas coisas. Porque Deus não aprova. É obra carnal. É obra maligna. E Deus vai castigar os tais. Que nós possamos ensinar, que nós possamos orar pelo Brasil, pela população mundial, que está presa pelos esportes, pelo futebol principalmente, a maior modalidade esportiva, que nós provamos em outros estudos, que futebol ele serve para adoração, e futebol também é uma religião. Em outro tema nós temos mostrando que futebol é religião e adoração. A competição é algo diabólico. E muitos cristãos se envolvem por não conhecerem o mal que há nos esportes. Muitos cristãos eles estão envolvidos. É porque ele não conhece a palavra. Ele não conhece a profundo o que os esportes traz para o competidor e para os torcedores. Encontramos que em todas as competições alguém sai envergonhado, humilhado e prejudicado. Este tipo pode acontecer entre familiares, onde há competição familiar, onde há competição entre amigos, onde há competição com inimigos, onde há competição com a igreja. É algo que alguém sai prejudicado, envergonhado e humilhado. Competição de maneira nenhuma, muito menos os esportes dentro da igreja. Não convém a um cristão, não tem espaço para isto dentro das igrejas que estão se preparando para ir para o céu de glória.
Cristãos, fujam de competição. Não se gloriem do fracasso dos outros. Vamos ver Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Para ver o que a Bíblia diz. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nós não podemos fazer nada para nos vangloriar, muito menos dentro da igreja, muito menos com adversários. O povo de Deus não pode ser adversário. Nós devemos fazer o bem para os outros. Devemos fazer o nosso próximo se sentir bem e estar ao nosso lado. Devemos considerar os outros superiores a nós. Nós somos humildes. Jesus ensinou em Mateus 11, 28, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que nós não venhamos a estarmos envolvidos com estas coisas que Deus não se agrada. Encontramos aqui que a Bíblia não aprova competição. Encontramos que a Bíblia não aprova competição. Temos alguns versículos aqui que mostram que Deus não aprova a competição. Encontramos aqui no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 29. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Lucas 6, 29. Diz assim: ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. A esse ponto a Bíblia fala para nós não competir, não lutar, não fazer mal a ninguém. Se alguém der um tapa na face, como servo de Deus, não podemos reagir. Devemos oferecer o outro lado. É o que a Bíblia ensina. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Então não disputa. Não aceite desafio. No livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 1 até o 8, encontramos que Caim matou Abel por inveja. Um irmão matou o outro irmão por inveja. Porque o outro conquistava, o outro era abençoado, o outro conseguia, e Caim não era. E por inveja, ele teve a coragem de matar o seu irmão. Este é um sentimento de competição. Derrotar aquele que é melhor. Ser melhor que ele, não deixar espaço para ele. Isso é comportamento maligno. Encontramos aqui no livro de Gênesis 37, onde os irmãos de José, por inveja, o venderam como escravo, por inveja, pelos sonhos que ele tinha, pelo projeto de Deus na vida dele. Muitos se tornam inimigos, até dentro da igreja, por ver que Deus tem obra na vida de alguém, por Deus usar alguém. Alguém tem inveja, e se pudesse, acabava com o ministério, às vezes calunia, às vezes fala mal, só para não deixar acontecer. No livro de Marcos, capítulo 12, versículo 29 até o 31, está dizendo que existem dois maiores mandamentos. Jesus ensinou. O primeiro é amar a Deus acima de tudo, e o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Quem ama o seu próximo como a si mesmo, não vive envolvido com competição. Encontramos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 4, dizendo que não convém nós vivermos com partidarismo. Paulo falou que o povo de Corinto, eles eram carnais, porque eles
aceitavam competição. Um escolhia Paulo, outro escolhia Apolo e outro escolhia Pedro. Cada obreiro tinha um grupo. E isso não convém a um cristão. Isso não convém ao povo de Deus. E Paulo reprovou aquele comportamento, dizendo que eles eram carnais. Encontramos aqui também em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 até o 27, está dizendo que Paulo ele era atleta de Cristo. Como os esportes, eles se esforçam, eles correm atrás de uma recompensa que é uma coroa corruptível. Paulo corria atrás da incorruptível. Falando que a igreja não corre atrás da coroa corruptível, que é a taça, como na Copa do Mundo, é a taça do mundo, a taça da Copa, que todos desejam. O mundo inteiro se enfrenta. Países se enfrentam para ganhar a taça. Como diz aqui 1 Coríntios 9, 27. 9, 24 até o 27, falando assim: não sabeis vós que os que correm num estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Porém eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, o mundo corre atrás de uma taça, corre atrás de uma glória terrena, mas a igreja tem uma esperança eterna. A igreja tem uma esperança no céu de glória. E o cristão, ele deve buscar a coroa de glória no céu. Encontramos aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, dizendo que ao servo do Senhor não convém contender. O servo do Senhor não pode estar em briga, não pode estar em discussão, não pode estar em disputa, não pode estar envolvidos com violência. Não convém. Encontramos no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 9, dizendo assim: aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Então o servo do Senhor não pode dizer que ama a Deus e fazer mal ao seu próximo. O servo do Senhor não pode dizer que ama a Deus e correr atrás de coisas mundanas, coisas que venham fazer mal ao seu irmão, ao seu próximo. Encontramos aqui também no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 20, dizendo que a vingança pertence a Deus. Na competição, quando alguém perde, ele almeja uma revanche, ele almeja uma outra oportunidade para mostrar que há condição. E ele faz de tudo para mostrar, ele quer se vingar porque ele perdeu. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11, está dizendo que o povo de Deus, a igreja do Senhor, tem que reprovar as obras da carne. Está dizendo que nós não podemos estarmos envolvidos com coisas que não convêm a um cristão. Encontramos na Bíblia a origem da competição. Encontramos que quem é o pai da competição, o fundador da competição, o criador da competição, o que gosta de competição é o diabo, é o enganador do mundo. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, ele é conhecido como o enganador das nações. E muitos têm sido enganados por Satanás. Vamos ver aqui algumas coisas. Encontramos que a Bíblia aqui nos mostra que o diabo ele criou uma competição no céu. Ele competiu no céu, quis ser igual a Deus,
convenceu a terça parte dos anjos e foi expulso por querer competir com Deus. Encontramos que no jardim do Éden também fez com que Eva desejasse ser igual a Deus, sendo expulsa do jardim do Éden. O diabo foi expulso do céu, fez com que Eva fosse expulsa do jardim do Éden, fez com que o povo de Israel várias vezes se levantasse contra Deus, pecasse contra Deus, se distanciasse de Deus, persegue a igreja. Ele compete com a obra. Quando alguém é chamado para a obra, o diabo não quer deixar. A evangelização, muitos não conseguem ir para a evangelização, não tem força para chegar lá. Muitos pregadores são perseguidos, são caluniados, são maltratados por fazer a obra. Encontramos que existem falsos obreiros no livro de Salmos 14, versículo 4. Diz que existem falsos obreiros, obreiros da iniquidade. Encontramos que ele compete com a oração, não deixa o crente orar, não deixa jejuar, se levanta contra familiares, como família, criou falsos deuses, falsos obreiros, falso evangelho, falsa igreja, falso pastor, é contra a verdade, criou a heresia. Encontramos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 9, dizendo que o diabo ele fez uma guerra no céu, juntamente com a terça parte dos anjos. Apocalipse 12, versículo 7 ao 9. Encontramos em Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15 também, dizendo que ele foi expulso do céu por querer se igualar a Deus, subir a parte mais alta e montar o seu trono para ser adorado. Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 a 15 também, fala que ele invejou Deus e exaltou-se, perdeu o direito de estar diante de Deus. No céu não existe lugar para competidor. O primeiro competidor foi o diabo, que ele quis competir contra Deus. Mas contra Deus não existe competição. Deus não pode sofrer ameaças. Deus é invencível, Deus é o Rei da Glória. E como consequência ele foi expulso do céu para as trevas. Não tem lugar para ele mais. Apocalipse 12, 8 diz que no céu não se encontra mais o lugar que ele ocupava. Mas encontramos na Bíblia um direito que o cristão tem de lutar, de guerrear, de pelejar. O cristão precisa aceitar o desafio, como diz aqui no livro de Efésios, capítulo 6, do 10 ao 12, dizendo que a luta do cristão não é contra a carne nem contra o sangue. É contra as potestades malignas, contra o príncipe das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Encontramos que o cristão ele deve guerrear sim, para conseguir orar. Esta guerra é aceita por Deus. O cristão tem que passar de joelhos, com a face no pó, no mínimo 1 hora. Muitos não conseguem orar 10 minutos. Muitos não conseguem jejuar mais. Muitos não conseguem ler a Bíblia. Pega a Bíblia para ler e não conseguem entender nada. Não tem interesse de ler. Porque na guerra espiritual é fraco para lutar. O cristão que não conhece a Bíblia, ele não tem condições de servir a Deus. Ele serve a Deus do jeito que ele acha, do jeito que ele pensa, do jeito que ele imagina. Muitos cristãos já não saem mais para ir ao evangelismo. Muitos cristãos não sabem perdoar. Ele é ofendido e não sabe perdoar. Muitos cristãos não sabem amar aqueles que lhe fazem mal. Não conseguem amar aqueles que lhe prejudicam, que lhe perseguem. Eles odeiam. Encontramos que o diabo ele compete contra a igreja. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e o 9 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem
entre os vossos irmãos no mundo. Há uma necessidade do cristão despertar para uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de conhecimento bíblico, uma vida como a Bíblia nos fala que em Efésios 6, 10 a 12, dizendo que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Como se pode guerrear espiritualmente sem espada? Encontramos que o diabo ele compete, ele persegue a igreja. Ele perseguiu Jesus no livro de Mateus, capítulo 2, do 13 ao 18, mostra que o rei Herodes, furioso, usado pelo adversário, usado por Satanás, ele mandou uma ordem para que se matasse todas as crianças, com o propósito de matar Jesus Cristo. Herodes deu uma ordem de matar todas as crianças de 2 anos para baixo. No livro de Mateus, capítulo 4, encontramos que o diabo tentou a Jesus. Ele usou a palavra, distorceu para tentar Jesus. Ele é o perseguidor da igreja, ele compete contra a igreja. Ele quer parar a obra de Deus. Mas o cristão precisa estar atento nas coisas de Deus e não deixar que o inimigo venha o paralisar, o vencer. Encontramos aqui que para perseguir Jesus no ministério de Jesus, ele usou líderes religiosos, ele caluniou, ele perseguiu a Jesus, tentou a Jesus de várias as formas para que a obra não fosse feita. O diabo ele compete contra a igreja e lamentavelmente tem vencido a muitos crentes por não viverem uma vida de consagração a Deus. Encontramos aqui vários versículos aqui dizendo aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz que o diabo persegue os fiéis. Encontramos aqui em Apocalipse 13, 7, dizendo que ele persegue os santos, luta contra os santos. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, Paulo falou que tinha muitos inimigos, porque uma grande porta se abriu para fazer a obra, e muitos inimigos se levantaram para não deixar Paulo fazer a obra. Em Apocalipse 3, versículo 9, está falando que existe a sinagoga de Satanás, falsas igrejas, para concorrer, para desbaratear, para confundir a mente das pessoas a respeito de igreja, de evangelho. Está falando aqui no livro de Lucas 22, versículo 3, que o diabo entrou em Judas e fez ele vender Jesus por 30 moedas. Encontramos aqui no livro de Atos, capítulo 5, versículo 3, que ele falou no coração de Ananias para mentir ao Espírito Santo, o qual foi morto Ananias e Safira por mentir ao Espírito Santo. Encontramos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, dizendo que o diabo ele cria falsos mestres. 2 Pedro 2, do 1 em diante, está falando que tem falsos mestres, falsos doutores, que trazem encobertamente doutrinas erradas, heresias, e têm enganado a muitos. Encontramos em Ezequiel 34, do 1 em diante, e Jeremias 23, do 1 em diante, dizendo que existem falsos pastores. Mateus 24, 12 está falando que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o pecado ia aumentar e ia esfriar a fé de muitos. Encontramos aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, do 13 ao 15, está dizendo que o diabo usaria obreiros dele, se disfarçaria de obreiro de Cristo e colocaria dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. E muitos estão desapercebidos, aceitando todos os líderes como homem de Deus, não conhecendo as artimanhas do diabo, confundindo a mente de muitos. Em Gálatas 2,4, Paulo está dizendo que existem falsos crentes. Em Gálatas 1, 7 e 8 diz que existe o falso evangelho para competir com a igreja. Em Filipenses 3,8 existem inimigos da cruz de Cristo. Em Mateus 10,36 está falando que o diabo usa familiares. Os inimigos do povo de Deus é o próprio familiares muitas vezes. Em Êxodo 32 está dizendo que ele fez um bezerro de ouro e fez o povo de Israel se corromper. Em Tiago 4,11 fala
que um cristão fala mal do outro cristão. Êxodo 20, versículo 3, Deus está alertando o povo, através de Moisés, para que não viesse adorar falsos deuses. Deuses querendo ser adorados no lugar do Deus verdadeiro. Em 1 Timóteo 3, primeiro, encontramos que existem obreiros que não têm compromisso com a verdade. 1 Timóteo 3, do primeiro em diante, fala que homens, os obreiros, eles têm mais prazer no lazer, mais prazer nas coisas mundanas do que nas coisas de Deus. E tem aceitado, dentro das igrejas, os falsos obreiros têm trazido para dentro da igreja os esportes, e o futebol, principalmente, tem sido aceito naturalmente. É prazeroso. Obreiros torcendo por time de futebol. Em 2 Pedro 3,3, está falando que nos últimos dias viria escarnecedores. Eles zombariam da verdade. Quando se falar da verdade, eles não aceitariam. Quando se fala de futebol dentro da igreja, é motivo de risada, é motivo de deboche, é motivo de ser desprezado, por muitas vezes pela liderança, por obreiros, por cristãos. 2 Pedro 3,3 está falando que escarnecedores. 1 Tessalonicenses 5,17 está falando que nós devemos orar sem cessar, mas poucos conseguem orar. Isaías 59, do versículo 1 e 2, está falando que o povo de Deus, quando peca, separa ele de Deus. Deus não pode ouvir a pessoa que vive em pecado. O inimigo cria o pecado, oferece para o povo se envolve com o pecado e se distancia de Deus. No livro de Lucas 17, primeiro, está falando que é impossível que venham os escândalos. Existirá pessoas que trariam escândalo para o Evangelho, mas a Bíblia fala que ai dos tais. E no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1 em diante, fala que existe uma guerra, briga que vem do interior dos seres humanos. Cristãos, muitas vezes, brigando dentro da igreja. E que Deus possa nos abençoar, nos livrar desse mal. Vamos continuar no outro tópico deste mesmo DVD, para nós concluirmos o assunto que é tão interessante para o povo de Deus, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.